Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar nossa meditação sobre o capítulo 24 do livro do Gênesis. Como se trata de um capítulo muito extenso, vamos dividi-lo em duas partes. Primeiro, meditaremos hoje do versículo 1 ao versículo 27. E depois seguiremos com o restante do capítulo até o versículo 66. A primeira informação que temos que ter em mente é que com o capítulo 24 começa o ciclo patriarcal do segundo patriarca, isto é, de Isaque. Até então tratava de Abraão, agora começa a tratar de seu filho Isaque. Depois, uma informação importante a respeito de Isaque. Se Isaque é tipo de Cristo, como que uma prefiguração de Cristo, no sacrifício que Abraão estava prestes de fazer da sua vida, aqui no capítulo 24, ele também é tipo de Cristo, segundo os padres da igreja. Tipo de Cristo em que sentido? Na sua monogamia. Veja, Abraão viveu a poligamia. O filho de Isaque, Jacó, viverá a poligamia, mas Isaque vive a monogamia, isto é, terá uma única esposa, Rebeca. No que então ele é tipo de Cristo? É tipo de Cristo porque Cristo Jesus também tem uma única esposa, a sua igreja, da qual você e eu fazemos parte. E inicia o versículo 1 dizendo assim: o velho Abraão estava avançado em idade, e o Senhor o tinha abençoado em todas as coisas. Abraão disse ao servo mais antigo de sua casa, que administrava todos os seus bens, então ao seu homem de confiança: põe tua mão debaixo da minha coxa, porque com esse gesto ele faria um juramento a Abraão, como nós vamos ver no que se segue aqui. Por que colocar a mão embaixo da coxa? Para nós, algo estranho, evidentemente, mas segundo a mentalidade da época em que esse texto foi escrito, significava tocar os órgãos vitais daquele a quem ia se fazer uma promessa. Assim, a promessa se tornava inquebrantável, justamente por conta de tocar nas partes vitais daquele a quem se prometia. Isso é muito sugestivo porque as partes vitais nos dão a ideia da descendência de Abraão, descendência que foi prometida a ele quando Deus o tirou de Ur dos Caldeus. Haverá um outro momento em que aparecerá no livro do Gênesis esta expressão. Será lá no capítulo 47, versículo 29. Jacó, o filho de Isaque, pedirá também esta promessa, para que ele não seja enterrado no Egito, mas que seus restos mortais sejam depois levados até a terra prometida. Então, novamente remetendo à promessa que Deus fez a Abraão quando o tirou de Ur dos Caldeus, de descendência e de uma terra prometida, ambas ligadas a este gesto, esse gesto de tocar nas partes vitais, significando justamente o modo como Deus povoaria a terra a partir do patriarca, a terra que Deus havia lhe prometido. Quero que jures pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para a mulher de meu filho nenhuma das filhas dos cananeus, no meio das quais habito, mas irás à minha terra, à minha parentela, e lá escolherás uma mulher para meu filho Isaque. Então Abraão pede ao seu servo que não permita que haja mistura de sangue, isto é, que seu filho Isaque se una a uma mulher estrangeira. Pede para que vá buscar alguém de sua parentela, alguém de seu sangue, na casa de seus parentes. O servo respondeu: talvez essa mulher não queira me seguir até a terra,
Nesse caso, poderei reconduzir o teu filho à terra de onde saístes? Nesta frase do servo há um conflito, uma tensão. Qual tensão? A tensão entre duas lealdades: a lealdade ao sangue e a lealdade à terra. Então, seria mais importante ser leal ao sangue, isto é, não permitir que um sangue estrangeiro se misturasse com o sangue do povo escolhido de Deus? Ou seria mais importante permanecer Isaque e, consequentemente, todos os seus descendentes, o povo que Deus formaria na terra que ele lhe deu? Há um conflito aqui destas lealdades. E Abraão responde o que vem a ser mais importante. Guarda-te bem, disse-lhe Abraão, de reconduzir para lá o meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha pátria, que me disse e me jurou dar esta terra à minha posteridade, este Senhor mandará o seu anjo diante de ti, e tu escolherás lá uma mulher para o meu filho, mas guarda-te de reconduzi-lo à casa paterna, de onde saí. Por quê? Porque Deus prometeu-me esta terra onde estamos, diz Abraão a seu servo, em outras palavras. Daí ele continua: mas se ela não te quiser seguir, porque Abraão havia manifestado sua esperança de que um anjo daria êxito ao empreendimento, estarás desobrigado do juramento. Esta informação é muito importante. Se a mulher não quisesse vir livremente, o servo estaria desobrigado do juramento. O que significa isso? Significa que é necessária a aceitação livre de Rebeca para que venha a ser escolhida para ser a mulher de seu filho Isaque. Guarde essa informação, porque mais à frente, nesse mesmo capítulo, ela terá relevância. Somente não reconduzas de forma alguma para lá o meu filho, isto é, não o tire de modo algum da terra que Deus lhe prometeu. Pôs então o servo sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e fez-lhe o juramento que ele pedia. Um juramento inquebrantável, um juramento que só não se cumpriria se a jovem não aceitasse segui-lo. E tendo tomado 10 camelos do rebanho de seu senhor, partiu, levando as mãos cheias de riquezas de Abraão, e pôs-se a caminho, andando para a Mesopotâmia, para a cidade de Nacor. Nacor significa entre rios, e vai o servo de Abraão para Nacor, levando parte da riqueza de Abraão, mostrando quanto foi próspero o seu senhor em toda a sua vida, desde que saiu de Ur dos Caldeus. E fez descansar os camelos fora da cidade, preste atenção, perto de um poço. O poço, ele é sinal, símbolo, signo de matrimônio. Por quê? Porque as águas contidas neste poço, que saciam a sede do homem que dela se aproxima, são motivo de vitalidade para ele, de alegria, assim como uma esposa amada é motivo de satisfação para o seu marido. Nós vamos ver essa simbologia do poço, da fonte relacionada à mulher, por exemplo, no livro de Provérbios. Provérbios 5, de 15 a 18, quando vai falar da fidelidade do homem à sua mulher, diz assim: bebe a água do teu poço e das correntes de tua cisterna, poço, tuas fontes se derramarão por fora e teus arroios nas ruas, sejam eles só para ti, sem que os estranhos neles tomem parte. E agora, seja bendita a tua fonte, regozija-te
com a mulher de tua juventude, ou seja, aquela que escolhestes como esposa e a qual está unido até o tempo presente. A mulher, então, é como que o refrigério para o seu marido, da mesma forma que a água fresca de uma fonte, de um poço, sacia a sua sede. Era pela tarde, a hora em que saíam as mulheres para ir buscar água. Senhor, disse o servo, Deus de Abraão, meu Senhor, fazei-me encontrar hoje o que desejo e manifestar vossa bondade para com o meu senhor Abraão. Eis-me aqui, de pé, junto desta fonte, onde as filhas dos habitantes da cidade virão buscar água. Portanto, a donzela, a quem eu disser, inclina o teu cântaro, por favor, para que eu beba, e me responder, bebe, e darei de beber também aos teus camelos, essa seja a que destina ao vosso servo Isaque. Assim saberei que manifestais vossa bondade para com meu Senhor. O servo de Abraão, então, para concluir o seu empreendimento, faz uma oração. O que significa que ele recorre a Deus para ter bom êxito no juramento que fez a Abraão. Poderíamos dizer que o êxito que ele tem em sua missão é fruto da sua oração, da intimidade que ele estabeleceu com Deus neste momento, visando levar para Isaque uma esposa conforme lhe pedira Abraão. Ainda não tinha acabado de falar, o Senhor agindo quase que imediatamente a oração que lhe foi dirigida. Quando sobreveio com um cântaro aos ombros Rebeca, filha de Batuel, filho de Melca, mulher de Nacor, irmão de Abraão. A jovem era extremamente bela, virgem, e homem algum a havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro, e ia voltando. O servo correu-lhe ao encontro e disse-lhe, queres dar-me de beber um pouco da água de teu cântaro? Bebe, meu senhor, respondeu ela, e prontamente inclinou o cântaro sobre seu braço para lhe dar de beber. Tendo ele bebido, ela disse, vou buscar água também para os teus camelos, para que todos bebam. Então, aquilo que o servo havia orado a Deus, cumpriu-se em Rebeca, quando chega para tirar água do poço. E despojando o seu cântaro no bebedouro, correu a buscar água de novo na fonte para todos os camelos. O homem contemplava em silêncio, curioso por saber se o Senhor tinha ou não tornado feliz a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tirou um anel de ouro, pesando meio siclo, e 2 braceletes de ouro, pesando 10 siclos. Tirou estas joias para dar àquela jovem que havia servido água a ele e aos animais. Trata-se então de um presente, de um obséquio desproporcional. Pagou tamanha fortuna simplesmente por ser saciado com água e também por ter a sede de seus animais saciada com água por aquela mulher. Os presentes, então, já começam a apontar para a real intenção daquele servo. A intenção de fazer daquela jovem donzela uma esposa, a esposa de Isaque, o filho de seu senhor. E disse a jovem, dize-me, por favor, de quem és filha? Haveria na casa de teu pai um lugar para passarmos a noite, ele e a comitiva que o acompanhava? Eu sou filha de Batuel, respondeu ela, o filho de Melca, que ela deu à luz a Nacor. E ajuntou, há em nossa casa palha e forragem em abundância, e também lugar para passar a noite. Inclinou-se então o homem e prostrou-se diante do Senhor. Prostrou-se rendendo ação de graças, porque depois de ter feito um pedido ao Senhor, uma súplica para ter êxito na missão que Abraão lhe havia confiado, agora rende ação de graças por
ter tido êxito, pelo benefício recebido, podemos dizer assim. E daí ele diz: bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, meu Senhor, que não faltou com sua bondade e sua fidelidade para com ele. O Senhor conduziu-me diretamente à casa dos parentes do meu senhor Abraão. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, continue fazendo a leitura deste capítulo 24 do livro do Gênesis, do versículo 28 até o seu final, o versículo 66. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.